Boa noite, meus amigos. Brasil, desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa, mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, perturbando toda a humanidade terrestre. Eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo, em láureas de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse poema foi ditado pelo espírito Olavo Bilac, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, da obra Parnaso de Além-Túmulo, desta obra-prima, primeiro livro publicado pelo nosso querido Chico Xavier, nos idos anos de 1932, quando o Chico contava com pouco mais de 20 anos de idade, e estes versos de Olavo Bilac nos traz o pensamento, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do planeta Terra, em transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para as terras da pátria do Cruzeiro, há mais de 5 séculos, ou seja, aqui no Brasil, e que Chico Xavier nos apresenta pelo espírito Humberto de Campos, na obra também extraordinária, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o compromisso da nação brasileira, sob a tutela do anjo Ismael, de divulgarmos a mensagem redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, através da divulgação do seu Evangelho de luz, sobretudo da nossa exemplificação como bons espíritas cristãos que nós devemos ser. Queremos agradecer com muito carinho o convite, feito a nós, pelos amigos da Sociedade Espírita Casa do Caminho, para que estivéssemos aqui hoje, reunidos pelos mesmos ideais, pelos laços da doutrina espírita, da fraternidade, da busca pelo conhecimento, aprendendo um pouquinho mais, juntos, na condição de eternos alunos que nós somos, esta bendita doutrina de justiça, de paz e de esperança, que certamente nos guiará à porta estreita da nossa salvação futura. Allan Kardec, o codificador dos ensinos dos espíritos superiores, foi feliz quando afirmou para nós que o Espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do nosso Senhor Jesus Cristo, facultando a quem quer que queira uma fé esclarecida, uma fé inabalável,
uma fé raciocinada. Porque vai dizer ainda o codificador Allan Kardec que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade terrestre. E o Espiritismo, bem estudado, bem compreendido, sobretudo bem sentido, observado, bem vivido, nos conduzirá à nossa tão desejada reforma moral. Queremos recordar uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, que foi anotada somente por João, o jovem apóstolo amado por Jesus, João Evangelista, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos com essas palavras: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, como você preferir, ele virá e vos relembrará de todas as coisas que eu vos disse e vos ensinará tantas outras coisas, porque Jesus não pôde nos dizer tudo há 2000 anos atrás. Então, passaram-se os séculos. 18. A humanidade um pouco mais madura, intelectualmente, moralmente. Então, o governador do planeta Terra, Jesus, delibera a vinda do Espírito de verdade, do Consolador prometido por ele em João. E ele vem numa forma de conhecimento, de filosofia, uma ciência que é apresentada, codificada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da codificação, onde nós temos a ciência espírita, a ciência dos espíritos e as suas relações com os espíritos encarnados. Temos a filosofia, temos no Livro dos Espíritos as leis morais evangélicas, vivenciadas e ensinadas por Jesus, e também as consequências de nossas ações. Quem somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Somos espíritos imortais. Nós fomos convidados a refletir esta noite sobre a evolução do espírito e a evolução dos mundos. Então nós vamos fazer uma síntese, um resumo, de um ponto de vista mais macro, para podermos aprender um pouquinho mais sobre a evolução dos espíritos e dos mundos. Porque na vida não tem nada de simplicidade. Pelo contrário, a vida é complexa. Talvez seja simples para o Criador, para Deus, mas para nós, criaturas, a vida, o ambiente da vida é uma complexidade infinita. E um dos pontos, dos princípios, dos dogmas da doutrina dos espíritos superiores
é nos esclarecer sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que foi deturpado, maculado, transviado por nós homens ao longo destes 20 séculos. Então, esse é um ponto importantíssimo da doutrina espírita, que veio para a humanidade, para todos aqueles que buscam a verdade, né? Como Jesus também nos disse, foi anotado por João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: que é Deus? E os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é eterno e tudo que existe é obra dele. Deus criou. Deus criou o elemento espiritual, o espírito, que é o princípio da inteligência da criação. E Deus criou o elemento material, a matéria primitiva. Então, tudo o que os nossos sentidos podem observar, a visão, o cheiro, a audição, o tato, é matéria. Matéria transformada, modificada da matéria primitiva, do elemento primitivo material. Então, tudo que nós vemos é matéria transformada, as suas propriedades, as suas moléculas. Sobre o Espírito, o que nós podemos falar? No Livro dos Espíritos, eles nos apresentaram, através do mestre lyonês Allan Kardec, uma classificação, uma ordem de grupos, vamos dizer assim, de evolução dos espíritos, para nós termos uma noção. Eles sempre nos chamam a atenção para não ficarmos fixados, a regras, mas é para termos um conhecimento. Então eles vão dizer que existe a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. A característica da terceira ordem, vamos lá, é a predominância da matéria sobre o espírito. Então, quando Deus cria os espíritos simples e ignorantes, simplicidade porque o espírito ele vai desenvolver a sua complexidade na sua jornada evolutiva. Ignorante de conhecimento, de experiências que também serão adquiridas no decorrer da sua jornada evolutiva. Deus cria os espíritos simples e ignorantes e coloca neles, na sua mente, as leis de Deus, que são perfeitas e de amor. E uma das faculdades que o espírito tem é o livre-arbítrio. Portanto, o espírito ele tem aptidão para seguir o caminho do bem ou do mal, desde a sua criação. Pode seguir o caminho do mal voluntariamente ou cedendo às influências de terceiros, que o querem ver sucumbir. Influência. Nós somos facilmente influenciados. Você tem gastrite. Você não pode tomar café. Aí chega um amigo, vamos tomar um cafezinho, João Batista? Ah, eu não posso tomar café, o médico proibiu. Vai me doer o estômago. Ah, mas só um cafezinho só. Influência. A todo momento somos influenciados. Se você for fraco, você cede.
influência sempre é o livre-arbítrio. Apesar de o espírito ser imperfeito, na sua origem, ele não é obrigado a passar pelo caminho do mal. Não é obrigado. É o livre-arbítrio. Propensão para o mal, inclinação para o mal, por ser espírito imperfeito. Como eu já disse, não quer dizer que ele tem que seguir o caminho do mal. Características: ignorância, orgulho, egoísmo e todas as outras más paixões que decorrem destas. A inveja, o ciúme, a presunção, a arrogância e tantas outras. Não compreendem Deus e nem o infinito, porque falta a estes espíritos sentidos para isso. E eles precisam passar pelas reencarnações em corpos perecíveis para buscar a sua evolução, a sua perfeição, a sua purificação. Essas são algumas das características de espíritos imperfeitos. Parece familiar para vocês? Esses espíritos, essas pessoas? É a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Seguindo na evolução dos mesmos, segunda ordem, eles chamaram de espíritos bons. Características: predominância do espírito sobre a matéria. Aqui o jogo já mudou, né? Na terceira ordem, o espírito sofre a influência pesada da matéria. Na segunda ordem, espíritos bons, ele domina a matéria. Tem o desejo do bem, se preocupa em fazer o bem, em praticar a caridade. São mais avançados em ciências, sabedoria e bondade do que os espíritos da terceira ordem. Então, por exemplo, Newton, Einstein, na segunda ordem, são os mais ignorantes. Você pode pensar numa pessoa que dedicou a sua vida a ajudar o próximo, a prática da caridade. Pode pensar, cada um pode pensar numa pessoa. Na segunda ordem, é o mais fraquinho, é o que precisa fazer mais. Espíritos bons, segunda ordem, compreendem Deus e o infinito, porque adquiriram sentidos para isso. Compreendem Deus, mas ainda é necessária as reencarnações em corpos perecíveis, porque mesmo sendo espíritos bons, classificado na segunda ordem, ainda não são espíritos perfeitos, não são espíritos puros. E por fim, nós chegamos ao final da evolução do espírito, a primeira ordem, espíritos puros. Características: atingiram a suprema perfeição e a pureza do espírito imortal. Olha, não vamos confundir. Nós estamos falando da criatura, nós estamos falando dos espíritos, que somos nós. Eu sou espírito, você é espírito. Imortal. O que perece é o corpo material, o corpo de carne. Não vamos confundir a nossa perfeição, a nossa evolução com o Criador, com Deus. Tá? Porque Deus criou tudo, inclusive a perfeição máxima, suprema, que o espírito pode chegar. A influência da matéria sobre ele é nula.
Então vamos imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo aqui entre nós há 2000 anos atrás. A influência da matéria nele era nula. Dá para imaginar alguma coisa parecida? Como nós somos, carregados, influenciados pela matéria, sobretudo pelo nosso corpo. Estes espíritos, os espíritos puros, não têm mais obrigação de encarnar em corpos perecíveis, porque já concluíram a sua evolução, a sua perfeição, a sua pureza. Podem reencarnar com uma missão. Mais uma vez, sempre o nosso exemplo, Jesus. Então, esses espíritos que atingiram a suprema perfeição, a suprema pureza, são os espíritos conhecidos como os mensageiros de Deus, cooperadores do Pai Celestial, co-criadores, contribuem com Deus na criação e eles vivem em plena felicidade. Não dá para imaginarmos, nós não temos parâmetro, nós não temos referência, nós nunca estivemos lá, ainda. Chegaremos. Eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, relacionada com o que nós estamos refletindo aqui, para a gente fechar essa primeira parte sobre a evolução dos espíritos. É a questão 126, feita por Allan Kardec aos espíritos superiores. Kardec perguntou assim: os espíritos que chegaram ao grau supremo, acabamos de falar, primeira ordem, certo? De perfeição, depois de terem passado pelo mal, pelo caminho do mal, aos olhos de Deus, tem menos mérito, menos valor do que os outros? Essa é a pergunta. É uma pergunta simples, é uma pergunta clara. Então nós já falamos um pouco aqui da evolução dos espíritos. O que Kardec está perguntando? Olha, lá na primeira ordem está cheio de espíritos puros, espíritos perfeitos. Ok? Tem espíritos que, quando passaram pela terceira ordem e a segunda ordem, transviaram, entraram no caminho do mal. Tudo bem, mas voltaram para o caminho do bem. Tanto é que chegaram à primeira ordem. São espíritos puros. E existem outros espíritos, também lá na primeira ordem, espíritos puros, que sempre seguiram o caminho do bem. Ok? Estão todos lá, já são todos espíritos puros. Então a pergunta de Kardec é simples. Aos olhos de Deus, aqueles que em algum momento da jornada evolutiva transviaram, têm menos valor para o Criador? Uma pergunta retórica. Respondam em pensamento. Vamos fazer uma reflexão? Você é pai, você é mãe. Você tem 2 filhos. Um mais velho e um pouco mais novo. Você, pai, você, mãe, deu a mesma educação para os 2, amou os 2 da mesma maneira, proveu tudo o que era necessário para os 2, não fez diferença entre os 2 filhos. Não é assim que um bom pai e uma boa mãe deve se comportar? O detalhe é que o filho mais velho, desde tenra idade, demonstrava ser uma criança equilibrada, educada aos pais, não respondia, se relacionava bem com os amiguinhos, na rua, na escola, respeitava os professores, sempre tirava notas boas,
Então, um filho, entre aspas, bom. O filho mais novo, mesmo tendo recebido a mesma educação, as mesmas instruções, esse filho seu é o oposto do primeiro. Esse filho mais novo é mais revoltado. Por quê, gente? O espírito não procede do espírito. O pai e a mãe doa a matéria, a carne, o corpo. Mas o pai e a mãe não cria o espírito, ele pré-existia. Somente Deus cria espíritos. Somente Deus. Então esse filho, ele briga com os coleguinhas, não respeita os professores na escola, responde para os pais. Na juventude, até comete alguns delitos. Tudo bem. E os anos se passam. Você pai, você mãe, já com uma idade avançada. Os seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo, constituíram família. E veja, o filho mais novo, que era mais revoltado, endireitou. Casou-se, tem esposa, tem filhos, respeita a sua família, hoje é amoroso com você. Corrigiu. E aí vem a pergunta: você vai dividir a sua herança com os 2? Pode ser a camisa do São Paulo, tá, seu Cláudio? Uma bermuda. Você vai dar preferência para o mais velho, que sempre foi, entre aspas, o filho bom? O filho mais novo, que por muito tempo causava problemas, tem menos valor moral, menos mérito para você? Será que aqui na Terra, as pessoas que são bem intencionadas, né, procuram fazer o bem aos olhos de Deus, são mais relevantes do que aquelas outras pessoas que estão iludidas, perdidas, cometendo crimes? Será que Deus faz essa separação? E a resposta dos Espíritos é: Deus contempla os transviados, aqueles que erram, né? Com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Então Deus não faz diferença entre os seus filhos. Eles são chamados maus porque sucumbiram voluntariamente ou por influência de terceiros. Antes, esses espíritos não eram mais do que simples criaturas. Repetimos, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, com aptidão para seguir o caminho do bem ou do mal. Sempre é o seu livre arbítrio. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos mundos? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então nós temos mundos infinitos, né? São as moradas infinitas da casa do Pai. E esses mundos também estão em evolução. E cada mundo ou cada grupo, nós vamos ver aqui, são apropriados a um grupo de espíritos, né? Para reencarnarem em esses mundos que são propícios, favoráveis para que esses espíritos desenvolvam a sua evolução.
Então vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que o universo é uma escola. Então o dono da escola é Deus. E na nossa escola nós temos 5 classes, 5 salas de aulas. Tudo bem? Então cada classe representa um mundo, no nosso exemplo. Tá? Então nós vamos da primeira classe à 5ª classe. Nós vamos evoluindo. Então, quando o espírito ou o aluno chega na escola simples e ignorante, aonde ele vai entrar? Na primeira classe, que é a classe apropriada à sua condição evolutiva. E cada classe que representa o mundo, no nosso exemplo, tem um professor, também conhecido como Cristo. Então funciona assim, o aluno chega na sala de aula, na primeira classe, tem um professor apropriado para essa turma, para esses alunos, e eles vão passar por experiências, relações, convivências, provas proporcionais ao seu adiantamento. No final do período, esses alunos vão ser avaliados por uma prova final. Se o aluno for reprovado, ele vai fazer a primeira classe novamente, porque Deus é misericordioso. Nos dá quantas oportunidades forem necessárias. Deus nos ama. Deus quer que nós o amemos também. E não o tememos, né? Isso já ficou lá atrás, já ficou com Moisés. O aluno que passa na prova, na avaliação, olha, ele entra na segunda classe, com um novo professor, com novas experiências, novos conhecimentos, novas provas, novas atividades. E chega ao final do período. Novamente, uma avaliação, para ver quem vai seguir adiante e quem vai repetir a classe novamente. Vocês entenderam, né? A dinâmica da coisa. E isso acontece até a 5ª classe. Chegou na 5ª classe, a última classe da nossa escola, passou, foi avaliado, então o aluno, o espírito, pega o seu diploma de espírito perfeito, de espírito puro, não necessita mais da escola. Então a relação dos mundos, a sua evolução e com os espíritos, também nessa dinâmica de evolução, é mais ou menos este exemplo que nós trouxemos, do aluno passando pelas salas de aula. Mas eu quero trazer para vocês uma classificação que os Espíritos deram para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos 5 grupos e vocês vão perceber que vai fazer relação com o nosso exemplo. Cada grupo de mundos, né, de acordo com os critérios de evolução que eles nos deram, representa uma classe da nossa escola. Mundos primitivos. Característica: destinados às primeiras encarnações da alma humana. São os mundos primitivos que representam a nossa primeira classe da nossa escola. Então o espírito é o princípio inteligente da criação. Sabemos pelo Livro dos Espíritos que ele passa pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, do ponto de vista físico. Do ponto de vista moral, nós temos o reino hominal, que é o homem. Então, quando este espírito deixa o reino animal, com as suas aquisições, como, por exemplo, o instinto, que é um tipo de inteligência não racional que nós temos,
aquisição da nossa passagem pelo reino animal. Esse ser inteligente, ele vai passar por um processo de milhões de anos em mundos apropriados, e quando ele está preparado para começar as suas primeiras encarnações na espécie humana, como uma alma humana, são nos mundos primitivos que ele começa a fazer as suas primeiras reencarnações. No homem primitivo, no homem das cavernas. Então esta é a primeira classe, os mundos primitivos. Avançando, nós temos os mundos de expiações e provas. Característica, onde predomina o mal. O planeta Terra pertence a esta categoria. Por esta razão, estamos expostos a tantas misérias. Características dos mundos de expiações e provas, que aqui representa para nós a segunda classe da escola. Então vejamos, nós, seres humanos, estamos na segunda classe da escola, de 5. Somos crianças espirituais, acabamos de sair da primeira classe dos mundos primitivos. Espíritos imperfeitos, lá da terceira ordem, que habitam os mundos de expiações e provas. Raramente vamos ver um espírito da segunda ordem entre nós. Raramente. Continuando. O terceiro grupo de mundos. Mundos de regeneração. Característica, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Então, uma característica dos mundos de regeneração. O mundo de regeneração é uma espécie de transição entre os mundos de expiações e provas para os mundos felizes, que nós vamos ver na próxima categoria. Dentro da evolução dos mundos, é sabido entre nós que o planeta Terra está em transição. Ele vai deixar de ser um mundo de expiações e prova para se tornar um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração, que tem muita gente fazendo confusão, acha que é um mundo feliz. E não é. No mundo de expiações e provas, que é o caso da Terra, o mal sobrepuja o bem. O mal está por toda parte. É mais forte. No mundo de regeneração, as coisas dão uma equilibrada. O time do mal é bom, mas o time do bem também equivale. É bom também, já dá um jogo bom. Outra característica também dos mundos de regeneração, diferente dos mundos de expiações e provas, porque aqui é uma correria danada, é uma prova de manhã, uma expiação à tarde, no outro dia, mesma coisa, e não dá tempo de respirar. No mundo de regeneração, nós temos um fôlego a mais, dizem os espíritos. Então, num dia você passa um perrengue, no outro dia você dá uma respirada. No outro dia, mais uma provinha, mais uma expiação, no outro dia dá uma descansada. Estes são os mundos de regeneração. O quarto grupo, mundos felizes. Na minha opinião, aqui a coisa começa a melhorar bem já. Característica, onde o bem sobrepuja o mal. Nos mundos felizes ainda há o mal, mas o bem é maior. Há mais espíritos, há mais pessoas compromissadas em praticar e em desenvolver o bem. Então o bem está por toda parte. Raramente você vai ouvir uma notícia no jornal falando de um roubo, de uma corrupção, de um assassinato. Raramente. São os mundos felizes, que são habitados por espíritos ainda imperfeitos.
E por fim, meus amigos, o quinto grupo, mundos celestes ou mundos divinos, característica, morada dos espíritos depurados, dos espíritos perfeitos, dos espíritos puros, no qual reina exclusivamente o bem. Então aqui é a quinta classe da nossa escola. São os alunos formados, os espíritos com o diploma de espírito puro, de espírito perfeito. São os espíritos da primeira ordem que habitam esses mundos divinos e mundos celestes e vivem em plena felicidade. Meus amigos, o Espiritismo, ele é um código de amor e de moral universal. O que eu quero dizer com isso? O Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina, uma religião, como você queira, que pode ser aplicada em qualquer lugar do espaço, em qualquer mundo, em qualquer lugar da galáxia, do universo. É a terceira grande revelação de Deus para com a humanidade terrestre. A humanidade tem em suas mãos este código universal de amor e de moral. Por exemplo, um dia chegará em que inteligências extraterrestres chegarão à Terra. A maior prova que nós temos que existe inteligência extraterrestre é que eles ainda não apareceram publicamente. João, você tem coragem de entrar numa jaula de leões? Vamos raciocinar. O que eles vão vir fazer aqui? Ser presos e mortos? Então, quando a gente melhorar um pouquinho, principalmente no aspecto moral, essas inteligências vão nos aparecer à luz do dia, não mais escondidos. E nós, com a doutrina espírita nas mãos, quando eles se apresentarem aqui no nosso município, descendo, vai abrir a porta da nave espacial, vai descer os nossos irmãos, os nossos semelhantes, extraterrestres. Como vai ser o comportamento da população que foi doutrinada até hoje que só existe vida, ou pelo menos vida inteligente na Terra? Agora, nós espíritas não vamos poder alegar desconhecimento. Nós vamos estar de frente a frente com essas criaturas, filhos de Deus. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, e vamos dizer para eles: meu Pai é teu Pai, portanto nós somos irmãos. Seja bem-vindo ao nosso planeta Terra. Você demorou para chegar aqui, Não é verdade, meus amigos? Agora, como é que nós, espíritas, vamos nos relacionar com seres inteligentes que não temos a menor ideia de como eles sejam? Se nós ainda temos dificuldades em relacionar com os nossos vizinhos, de casa, de muro. Problemas afetivos dentro da família, dentro do lar. Porque a família é universal. Fazemos parte de uma família universal. Mas precisamos praticar aqui na nossa casa, na nossa morada, no planeta Terra, para aí sim termos condições de relacionarmos com criaturas extraordinárias, que estão aguardando o nosso adiantamento, a nossa evolução, para nos abraçar. Nós vamos encerrar com um poema que se chama Evolução. Foi ditado pelo espírito Augusto dos Anjos, paraibano, psicografado pelo médium Chico Xavier, também do livro Parnaso de Além Túmulo. E diz o poema: se
devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo o que é poeira cósmica elabora, em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o envolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que tenhamos todos uma ótima noite. Obrigado, tá, gente?